Na semana passada, prefeitos de todo o país seguiram para Brasília numa mobilização em prol dos municípios. Aqui da nossa região, prefeitos também participaram dessa mobilização numa comissão formada pela AMAP, a Associação dos Municípios da Microrregião aqui do Vale do Piranga. Hoje nós vamos conversar com o José Adalberto, que é o gestor executivo lá da AMAP, que vai falar para a gente como é que foi esse encontro. José Adalberto, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Você que é o secretário executivo aí da AMAP, corrigindo. Sim, a gente agradece por esse espaço para poder estar falando do nosso trabalho, dessa luta contínua do municipalismo. A gente já falou aqui outras vezes da constante repasse de atribuições para as prefeituras e sem o devido repasse de recursos financeiros para que essas atribuições sejam viabilizadas. Então a gente, numa continuação do que foi a marcha em maio, onde a gente tinha uma pauta de uns 8, 10 itens que precisavam ser votados no Congresso, e devido a esse momento do governo muito fragilizado, governo federal muito fragilizado, a gente teve a oportunidade de pressionar e, de fato, nos meus 16 anos de AMAP, foi a vez que a gente voltou com mais conquistas em tão pouco tempo. Que bom, trazendo aí boas notícias então para Ponte Nova. Vamos falar desse encontro, dessa programação. Você que sempre vem aí, após o encontro, trazer as novidades para a gente. Dessa vez mais otimista, né, Zé Adalberto? Como é que foi a programação? O que aconteceu? Quais foram os dias que vocês participaram? E quem aqui da nossa região participou? Nós tivemos a presença de 9 prefeitos, de Mariana até Mariana, Ponte Nova, Guaraciaba, Oratórios, Urucânia, já falei, Jiquiri, Rio Casca, Rio Doce. Então foram 9 prefeitos dos 14 hoje filiados. Nós tivemos uma presença muito importante. Ponte Nova esteve lá resolvendo inclusive outros assuntos referentes à UPA. Então eu achei muito produtivo e a gente teve a oportunidade de derrubar um veto que prejudicava muito o interesse dos municípios. A derrubada do veto na questão do encontro de contas, que nós temos uma situação hoje, Isabela, que o município deve à União, e a União tem poder de fogo de cobrar do município via desconto no repasse do FPM. E a União, ela tem a Procuradoria, tem advogados muito competentes, né, muito bem selecionados, e que consegue barrigar todos os créditos que as prefeituras têm com a União ao longo desses anos, às vezes através de cobranças indevidas. Então, isso já havia passado no Congresso e havia sido vetado pelo presidente. Então, a gente fez um corpo a corpo muito grande junto aos deputados e senadores e conseguimos derrubar o veto no momento que o governo fragilizado, né, aí os deputados ouviram aqueles que ano que vem vão poder dar voto para eles, que são as lideranças principais dos municípios, que são os prefeitos. Esse foi um ponto muito importante que vai resolver muito a questão do balanço receita e despesa dos municípios, aqueles que têm parcelamentos e que têm os repasses já retidos quando que a União passa o recurso para o município. Outro ponto também que já tem mais de 20 anos que vem tentando, que é muito importante para o estado de Minas e para o Pará, e principalmente para os municípios desses estados, é a questão da mudança da CEFEM, a contribuição financeira sobre extração mineral. A gente tem em outros países 10, 12, 15% sobre o faturamento bruto das mineradoras. E no Brasil mantinha-se essa histórica desvantagem de ser 2% sobre o lucro líquido das mineradoras, que é uma caixa preta. Então a gente conseguiu, através de algumas medidas na última hora, de passar de 2% do líquido para 3,5% do bruto. Então isso implica numa receita para municípios mineradores de aproximadamente mais de 100%, quando você passa de 2% do líquido para 3,5% do bruto. Com uma vantagem também para vários municípios da nossa região que têm minerodutos atravessando e que até então não recebia nenhuma compensação. Haja visto, por exemplo, um município que tem 20 quilômetros de mineroduto, ele vai receber uma compensação anual em torno de 1,5 milhão. Isso permite ao prefeito melhorar as condições do atendimento de saúde, melhorar o transporte escolar, melhorar o escoamento da produção. Então, quando a gente fala dessa busca, a gente não está querendo salvar a pele de prefeito, não, porque eles são gestores. Mas o cliente da ponta são os munícipes.
Então, quando esses recursos são repassados para as prefeituras poder gastar diretamente no município, normalmente são gastos mais qualificados. Do que muitas vezes esses programas que vêm de cima para baixo, que às vezes não atendem à necessidade do cidadão comum. Então essas foram as duas conquistas que você destacaria aí durante esses 2 dias. Além disso, nós havia um pleito de um repasse de 4 bilhões de reais para os municípios. Em compensação, porque ano passado teve a repatriação, que conseguiu que muitos prefeitos fechassem as contas, que estavam saindo, os mesmos os que reelegeram. A gente conseguiu, não conseguiu os 4, mas conseguiu 2 bilhões, que representa aí para o município o coeficiente de FPM 0,6, alguma coisa da ordem de 180 mil reais. Isso reforça um pouco o caixa para pagar 13º e poder cumprir com as obrigações das prefeituras. Então foram sim 3 coisas de suma importância e oportunas para as administrações municipais no momento. E quais serão agora aí os próximos passos após essas notícias, essas conquistas que a gente teve, né, Adalberto? A gente tem uma pauta muito extensa e ao longo dos anos a gente vem conseguindo. Havia uma questão do ISS, das controladoras de cartão, que apenas a sede dessas controladoras recebiam todo o ISS do serviço prestado pelos cartões. Hoje nós conseguimos avançar de que esse ISS tem que ser, o ISS é um imposto de origem. Então, aonde que foi efetuado o gasto com o cartão é que a prefeitura vai fazer jus a receber esse repasse do ISS, Imposto sobre Serviço. Você imagina uma Barueri, uma Curitiba, que são potências em relação aos nossos pequenos municípios, pegar esse dinheiro porque lá estão sediados as empresas de cartão. Então foi também uma outra conquista. E tem diversas coisas que estão em curso que ao longo do tempo a gente vai poder estar trazendo aqui, tá certo? O que acontece é o seguinte, como eu falei no início, sempre o aumento de atribuições e sem o devido repasse financeiro para que essas coisas possam estar viabilizando. Muito bom, Zé Adalberto, trazendo aí boas notícias para a gente. E à medida que forem acontecendo novas reuniões, traz para a gente aí mesmo notícias da AMAP. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Mais uma vez, a gente agradece, parabeniza a emissora por esse trabalho que vem fazendo bacana aí e dando essa oportunidade da gente de falar um pouco do nosso trabalho. Obrigada.